Olá, galera amada do nosso canal. Então, estamos aqui para a nossa sequência, né, sobre aquele estudo que nós começamos aí. Vou deixar o card aqui em cima, né, da primeira parte. Nós vamos continuar falando do homem mais sábio, o homem mais bem-sucedido do mundo, né? Estamos falando de Jesus, né, que certamente teve uma vida completamente fora da curva, né? E Jesus, assim, de uma forma muito simples, ele deixou esses passos, né, do sucesso, esses passos de uma vida humana de qualidade, esses passos, né, de uma vida humana completamente diferente e que marca, né, não só a vida de muitas pessoas no seu tempo, mas também toda a história da humanidade. Então, vamos a mais um princípio hoje, né? Hoje a gente vai falar, né, dos princípios que Jesus tinha. E esses princípios eram maiores que a maioria, né, que os princípios da maioria das pessoas. Ou seja, esse princípio trazia basicamente um pilar. E esse pilar é: as pessoas valem mais do que dinheiro, status, poder, aparência e qualquer outro valor, né, terreno. Lembrando, a gente falou muito da humanidade de Jesus, né, no primeiro capítulo, e nós permanecemos, né, em todo o ministério de Jesus, de 30 aos 33 anos, né, essa marca da vida humana, né, dos valores humanos, é, o valor da vida sobressai sobre todos os valores terrenos, tudo aquilo que tanta gente tanto valoriza. Né? O texto básico que vai deixar isso para a gente bem claro e a gente vai se aprofundar nele hoje está em Marcos, capítulo 8, do versículo 31 a 38, e diz assim: então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Que daria que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar, aliás, que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém. Então, vamos fazer então uma análise, né, do que Jesus está dizendo. E de cara, a gente já vai encontrar aqui um valor inverso, né? Tudo que o ser humano busca e o ser humano faz qualquer coisa, né, por algo, e este algo se chama saúde, se chama vida, né? Nós percebemos aí pessoas que dizimam milhões, né, para poder recuperar a saúde. E, em alguns casos, muitas vezes, saúde esta, né, dissipada por atitudes e escolhas decorrentes de toda uma vida, né? Seja uma vida de vício, seja uma vida sem, né, sem disciplina, sem cuidados, né, sem amor próprio, né? Então, a primeira coisa que nós aqui precisamos entender, né? Deus, ele valoriza muito, né, esse quesito. Nós precisamos começar a desenvolver, né, primeiro este quesito, né, que é o cuidado conosco mesmo, né, de como vivemos, se a nossa vida tem sido agradável, né, se as nossas escolhas têm trago aí algo muito bom para cada um de nós, né?
uma coisa que eu vejo muito no nosso meio, né? É uma questão de uma fala sobre santidade, sobre ser santo, sobre alcançar essa santidade, não cometer delitos e ser, enfim, né? E nós percebemos o seguinte: eu estudando as Escrituras por muitos anos, né, eu cheguei a uma conclusão bem simples, uma conclusão assim bem clara sobre o que é pecado, né? E pecado simplesmente nada mais é do que eu não fazer coisas que façam mal a mim e nem ao meu próximo. Ponto. Quem luta, quem se esforça para cumprir isso, né? Busca exatamente aquilo que Deus mais valoriza e prioriza nesta vida. E Jesus aqui, né, no primeiro instante da nossa palavra, né, ele começa a ensinar e ele ensina que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Né? E uma das coisas que a gente busca também, né, é fugir do sofrimento, fugir da dor. É tanto que no Evangelho, né, atual, contemporâneo, né, muitas vezes é ensinado que quem tem Jesus, né, não mais vai adoecer, não mais vai ter problemas, que Deus vai livrar de todos os problemas, de todas as lutas, de todas as batalhas. Isso é uma inverdade, porque na realidade, né, a vida humana, ela está condicionada a essas coisas, né? Isso é fato natural, né? A minha avó dizia algo muito interessante, né? Ela dizia que para morrer basta estar vivo. E realmente todos nós caminhamos, né? E o nosso final aqui na vida humana não é outro, né? Ninguém vai ficar para a semente, como também dizia minha avó. Né? Então a gente precisa se cuidar enquanto estiver vivo e entender o seguinte, que mesmo com Deus, mesmo com Cristo, né, procurando vivenciar esses princípios, a gente vai ter sofrimentos nessa terra. Jesus, ele tinha uma missão específica, né, para gerar vida para todos nós, ele precisaria morrer. Né? Isso aí também é assunto para uma outra conversa, para um outro dia, mas enfim, dentro da missão pelo qual, né, Deus encarna, Deus se torna um ser humano, né, tá essa principal missão, que é morrer pelo pecado, né, de toda a humanidade. Então, era necessário, dentro do planejamento pessoal de vida, do chamamento de Jesus, ele tinha essa principal missão, né, que salvaria todos os homens, que agradaria ao Pai, né, que era Deus, que era Ele mesmo, né, a missão, o propósito maior de se encarnar foi esse. E aqui nós deparamos Pedro com valores completamente humanos, né? Por isso que Jesus que chama isso, né, de valores dos homens, né? Que Pedro não cogitava das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, como cristãos, né, como irmãos de Jesus, como filhos de Deus, a gente precisa ter esse entendimento, que a gente está na terra, mas aqui não é o nosso fim. Né? Não é aqui que a gente vai ter. É lógico que todos nós buscamos conforto, todos nós buscamos qualidade de vida, isso é um princípio da palavra. Né? Nós viemos a essa terra para viver e viver bem, estar felizes, independente, né, da onde estejamos, né, das batalhas que estejamos enfrentando, das derrotas, das vitórias. Né? Fato, Deus nos quer ver a todos, né, bem, felizes, contentes, livres, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que apesar de tudo isso, é só uma vida humana, entre aspas. Né? A vida humana, diz a Bíblia, né, passando dos 80, é enfado e canseira. Então, depois dessa vida humana, vai vir aquilo que é uma vida espiritual, e essa sim é um destino eterno. Então, tudo aquilo que nós plantarmos na vida humana, né, isso também vai repercutir nesta vida eterna, né? No nosso destino final, e aí eterno, aí não são só 80 anos, mas é uma vida eterna que vem pela frente. Por isso que Jesus, ao mesmo tempo, né, que vivia aqui com a qualidade de vida, valorizando os princípios corretos,
né, valorizando as pessoas, né, entregando tudo pelo bem da humanidade, Jesus não perdia de vista, né, aquilo que era eterno, aquilo que era realmente, né, o mais importante, não que não seja importante. Olha o equilíbrio dessa vida com Cristo, né? É uma vida espiritual que tem toda a importância, mas também uma vida humana que estamos vivendo hoje e precisamos valorizar, nos cuidar bem, semear boas sementes, viver os bons princípios, estar atento a essa vida espiritual também, porque não adianta, né, nós sermos os mais milionários, os mais queridos, os mais badalados, os com título, respeitados pelos homens e tudo mais, mas perdemos o essencial, que vai ser eterno, que não vai se resumir a uma vida fraca, a uma vida suscetível a doenças, suscetível a tantas batalhas. Lá não, lá vai ser uma outra referência. Aquilo que é espiritual é completo, é total e é eterno. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo descreve o amor, ele fala que um dia nós vamos estar diante de Deus e vê-lo como ele nos vê, não como por um espelho em enigma. Ou seja, hoje o que vemos e percebemos de Deus é muito pouquinho, né? Como se a gente chegasse ali no espelho e víssemos uma imagem só, né? Não é a totalidade. É só um pouquinho que a gente vê, mas quando estivermos nessa eternidade, aí sim vamos contemplá-lo como ele nos vê. E aí aquele raio-x total é aquilo que realmente, né, a gente vai poder vivenciar de forma total e integral. Pois bem, Jesus continua ensinando, né? E depois de repreender a Pedro, dizer até, né, ver ali valores espirituais, né, dentro desse cuidado mentiroso de Pedro, de não deixar Jesus sofrer, nem passar por nada disso. Jesus traz uma fala bem dura, revelando, né, esse valor espiritual, arreda Satanás, né? Ou seja, Jesus repreende a Pedro, diz para ele que ele cogita das coisas do homem, mas também vê um fundo espiritual da coisa, porque se nós depositarmos tudo aquilo que temos, né, aqui na terra, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, e aqui acharmos que é o ponto máximo, né, nós estamos deixando de ter um fundo e uma visão espiritual e real do que realmente tem que ser. Então, tem que haver esse equilíbrio. Vemos isso e percebemos isso em Cristo o tempo todo. Jesus muito preocupado, Jesus muito preocupado entre aspas aí, né? Muito assim zeloso em relação a cada pessoa, independente de valor financeiro, de cor da pele, de beleza, né, de tanta coisa que o ser humano inventa para separar, para colocar uns em cima e outros embaixo. Jesus não vê isso. Jesus ama de forma incondicional. Jesus estava com o endemoniado que todo mundo abandonou. Jesus estava com o doente, com aquele que já havia morrido e não havia mais naturalmente nada para fazer. Jesus comparece ali, ressuscita Lázaro. Jesus traz alegria. Jesus alimenta todos que estão com fome, independente se vão segui-lo ou não. Isso é amor incondicional. Este é o amor de Deus. E é o que nós precisamos também, né, começar a desenvolver na nossa jornada, na nossa caminhada. Né? O próprio Jesus disse que amar a quem nos ama é muito fácil. A grande questão é amar aquele que nos persegue, aquele que é a pedrinha de tropeço ali, né? A pedrinha do nosso sapato, aquele que tantas vezes vem, né, aí nos chatear, vem nos, enfim. Então, esse amor de Jesus é muito diferenciado e passa por este equilíbrio, né? O que nós precisamos muito desenvolver. Tem muita alienação no meio gospel, no meio cristão, por falta desse equilíbrio, né? Espiritualizam tudo, tudo é Deus e o diabo, e deixa-se de fazer coisas tão simples e tão básicas e tão pequenas, que é, por exemplo, usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência, né? Criticar algumas coisas, deixar de amar as pessoas, né? Com atitude, com prática, usar os tantos talentos que Deus nos deu para também acolher e abençoar tantas pessoas que passam pela nossa vida, coisas tão pequenas que deixam, né? Deixam-se passar e nós ali numa espiritualidade cega achamos estar agradando a Deus, quando na verdade
deixamos até de perpetuar esse conhecimento prático deixado por Jesus. Né? Jesus, ele não só tinha a missão, né, salvadora de reconciliar o homem com Deus através da sua morte, desse sacrifício, mas também de deixar o exemplo de como viver uma vida cristã, genuína, de equilíbrio e realmente, né, poderosa, porque fala-se tanto em poder no meio evangélico, mas o que nós percebemos são testemunhos terríveis, são verdadeiras vergonhas, né, de mesquinharia, de egoísmo, de falta deste amor incondicional tantas vezes. Né? Então a gente precisa ponderar e precisa pensar muito no evangelho em que estamos praticando, porque senão simplesmente é mera religião, e isso não agrada nem a Deus e tampouco, né, alcança qualquer outra pessoa. Né? Qualquer pessoa que pense um pouquinho, que tenha um senso crítico aguçado, vai reprovar, né, toda essa turma, porque falam demais, mas deixam muito a desejar nas atitudes. Enquanto que se realmente tivessem conhecimento de Deus como Ele é, né, viriam Jesus aí com tanta sabedoria, com tanto equilíbrio entre esta vida natural, humana, e a vida espiritual, né, e viveriam aí numa sintonia, numa harmonia muito grande, porque uma coisa está completamente ligada à outra, mas não podemos deixar de valorizar aquilo que é natural também. E prosseguindo, né, Jesus prossegue e ele vai dizer, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu fico perplexo, né, com essa palavra, porque Jesus é muito claro e é uma palavra muito falada no meio cristão. No entanto, não existe a coerência, não existe a vivência disso de forma prática. Né? A primeira coisa que Jesus fala, olha, aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer, Jesus está caminhando, vivendo o evangelho. Aquele que diz que se converteu ao seu evangelho e quer viver uma vida cristã, ele precisa seguir, né? Ele precisa vir atrás de Jesus, vir após ele e fazer a mesma coisa. Né? E eu não entendo porque em momento algum Jesus dava essa importância ao dinheiro, por exemplo, ao título, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Jesus já chega nessa terra num lugar muito improvável. Né? Ele nasce e é colocado num coxo, num estábulo, né? Trazendo o significado da simplicidade, o significado do desapego a tanta coisa nessa terra. Não que Jesus deixasse de viver, de comer bem, de estar feliz, né, de ter os seus momentos, sim, de fartura, de grandeza, né, mas sempre prestigiando a simplicidade, a humildade, né, coisas que tem ser humano que Deus nos livre, né, que tão arrogante, tão prepotente, tão cheio de si, arrotando, né, o título, arrotando, né, e valorizando tanto o dinheiro, né? Coisas que Jesus jamais ensinou, coisas que Jesus... Isso nos leva a crer que são pessoas que estão ali há tantos anos, mas desconhecem verdadeiramente Deus. Né? E no primeiro capítulo aí dessa série nós dizemos, né? Jesus ensinou ali e disse a Filipe, aquele que vê a mim, vê, né? Vê a Deus, porque Deus estava nele. Então, assim, são pessoas que estão, né, criando um outro Deus. São pessoas que, até de forma inconsciente, vivem um outro evangelho. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né, e tomar muito cuidado com essa forma de vida, com esse estilo de vida que levamos. Né? Então, Jesus vai dizer que ele quer vir após mim, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Né? Nós falamos um pouco disso também no primeiro capítulo. Negar a si mesmo, é negar, né, tanta coisa feia que brota no nosso coração, tanto desejo e vontades que temos às vezes, né, de maltratar, às vezes de pisar, às vezes de passar em cima, né, às vezes de valorizar até outros deuses como o dinheiro, como esse conhecimento desregrado, usando isso para manipular pessoas. Né? Então é muito triste. E Jesus vai dizer que se realmente o cristão ele segue os seus passos e passa
por essa negação, né? Por este negar a si mesmo. Tome sua cruz, né? Então, já falamos disso também. Eu vou saltar aqui para algo que a gente não disse, que é algo muito interessante que Jesus vai dizer. Ele vai dizer, olha, quem, pois, quiser salvar a sua vida, perdê-la. E esse perder a vida foi exatamente o que Jesus fez, né? Jesus poderia ali, fariseus queriam que ele sentasse no trono, pessoas queriam que ele fosse aclamado, rei, político e tomasse toda coisa. Ele tinha poder por isso, ele podia fazer isso, mas Jesus, ele prefere usar cada momento do seu tempo para prestigiar outra vida, usar os seus recursos, usar todo o seu poder, não simplesmente em benefício próprio, mas para o bem-estar dos outros, para a felicidade dos outros, para a cura do enfermo, né, para a libertação daquele que estava preso, né, para a alegria daquele que estava triste, para a vida daquele que estava, né, morto. Porque nós temos nos nossos dias atuais muitos zumbis, né, pessoas que andam por aí que são lindas no estereótipo, são pessoas que carregam, né, as marcas da beleza padronizada, mas é só isso, né? Quando abre a sua boca, quando externa um sentimento, nada que presta sai, né? E Jesus era completamente oposto. Lá em Isaías 53, a palavra vai dizer que ele não tinha beleza ou formosura, mas quem se aproximava de Jesus era tocado por tamanho amor, por tamanha beleza que vinha de dentro de quem Jesus realmente era, que era impossível resistir, e era algo voluntário. Né? Quem se apaixona, quem conhece Jesus realmente, se apaixona por quem ele é, não pelo que ele pode fazer, não pela multiplicação que ele pode promover, pelo escape, pelas vitórias, não é por nada disso, mas é pela sua beleza, pelo seu amor, né? E a sua beleza, que eu digo, não é essa coisa externa, né? Porque Deus é espírito, mas esses valores e esses princípios do reino de Deus, sabe, que nos deixam sonhando, nos deixam esperançosos na vida, né, humana e na pós-vida, né? Então, precisamos muito entender isso, né? Que muitas vezes a gente empresta o nosso par de ouvido para alguém e as pessoas hoje já não têm mais tempo, porque elas precisam ganhar dinheiro, como diz, né? Tempo é dinheiro. Só que para Deus, o que realmente tem valor é o bem-estar das pessoas, é o bem-estar, né, de cada uma delas que vem à nossa vida, e nós abrimos ali a porta da nossa casa, nós ali apresentamos, né, o de melhor que temos, né, não fazer coisas exorbitantes também nos prejudicando, mas não, servir aquilo que nós também, né, temos de melhor. Isso é uma das grandes simbologias né, do amor real, porque foi isso que Deus fez. Ele ofereceu o seu melhor, ele próprio, né, o seu filho ali. Então, nós precisamos muito de aprender com esses valores e entender que muitas vezes as pessoas passam toda uma vida em busca de algo e não encontram, porque isso é um princípio de Jesus, né? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E essa salvação, ela é total. Ela vem naquilo que é físico, naquilo que é natural, naquilo que tange a nossa alma. Tantos vazios existenciais que existem, né, são completos quando nós entendemos, né, quando nós usamos o nosso tempo, usamos a nossa vida para propiciar esse bem-estar às pessoas. É aquele grande provérbio popular que diz, né? Quanto mais eu abençoo as pessoas e não buscando o que virá em troca, mas de uma forma voluntária, por amor, né? Mais nós recebemos de Deus, e isso não só em termo físico, em termo, né, de reputação, mas na nossa própria vida, né, na nossa existência, no sentido do ser, do estar aqui, e isso é o que falta muito nos nossos dias, né? Cada vez mais nós lidamos com pessoas psicóticas, pessoas vazias, pessoas que têm tudo, que aparentemente são lindas, né? As sobrancelhas aí
todas padronizadas, os cabelinhos padronizados, a roupinha padrão, mas pessoas completamente vazias, pessoas que a gente senta do lado e não sai nada, não tem o que conversar, porque vai sair a futilidade, vai sair valores completamente, né, desvalorizados por aquilo que a gente tanto busca, né, que é de repente uma sinceridade, que é de repente valores que são reais, que acrescentam e agregam à nossa vida, que trazem bem-estar à nossa alma. E Jesus era exatamente assim, né, onde ele chegava, não havia beleza nem formosura, padrão longe dele, né, não havia ali riqueza, não havia ali nada disso que as pessoas tanto procuram, mas havia o essencial, o que todo mundo precisa, né, havia ali algo que as pessoas queriam seguir Jesus, deixar tudo e segui-lo sem com que ele pedisse, né, simplesmente por encontrar ali algo tão agradável, né, dentro daquela presença, dentro daquele amor, daquele respeito proporcionado, coisas que é tão raro vermos hoje, né? Então, precisamos entender esses valores. E aí nós percebemos pessoas que de repente não têm nada daquilo que a gente busca, nada daquilo que é o padrão atual da sociedade, mas são pessoas que a gente poderia virar dias e dias ao lado por ser tão agradável, por ter tanto a agregar, tanto a ensinar, e pessoas simples, muitas vezes. Então, Jesus, ele deixa esse grande ensino e percebemos a própria igreja, na sua maioria, correndo por um outro lado, né, o sentido completamente contrário, preocupando com beleza externa, preocupando em fazer desfiles nos cultos, nas reuniões, preocupando, né, com se a sobrancelha está feita ou não, preocupando que pode cortar isso, pode cortar aquilo, não pode, deixa de ser, mas o principal está ficando para trás, está ficando perdido, que é a singeleza de coração, que é o amor, que é usar os talentos recebidos por Deus nessa vida para poder agregar a vida de outras pessoas, né? Que é ser sincero dessa forma, né? Dizer o que tem de dizer realmente, para que a pessoa de repente cresça, tenha oportunidade de mudança, né? Mas sempre com amor, sempre com tolerância, sempre com graça, né? Eu tenho na minha caminhada e na minha jornada algo comigo que eu trago desde que eu me converti, né? Pessoas que já são velhas de evangelho, que estão ali, né? E que não crescem porque não querem, estão estagnadas. Eu simplesmente não tenho paciência e nem tempo para essas pessoas, porque simplesmente, né, muitas das vezes não querem mudança, né? É algo só aparente, é algo, carregam uma Bíblia debaixo do braço, né? E são zumbis, repetem simplesmente o que é dito e continuam vivendo dessa forma e querem viver assim. Gente que não quer mudança, né, o que tantas vezes eles vão falar que é o arrependimento genuíno, esses aí não vale a pena. Agora, quando se encontra uma pessoa que mesmo que pareça aos olhos, né, de tantos que são erradas, mas você vê pelo menos um movimento para mudança, é esses que a gente precisa realmente investir. E Jesus, naquelas grandes multidões, Jesus sempre encontrava um ou outro que estava assim, com o coração carente e lutando, querendo uma oportunidade dessas, e fariam muita diferença, né, se recebessem, como foi o caso de tantos, de Zaqueu, da mulher adúltera, de tantas pessoas, a mulher do fluxo de sangue, né, tantas pessoas que se destacaram em meio à multidão, e não era porque tinham isso ou aquilo melhor, muito pelo contrário, eram pessoas que tantas vezes estavam nos grandes erros aos olhos dos religiosos, mas Jesus percebia ali o coração tão sincero, a vontade tão grande, né, de mudança, de transformação, de viver essa qualidade de vida, essa singeleza, esse amor, e é isso, né, e é isso que é nós perdermos a nossa vida e verdadeiramente estando encontrando, né, e realmente sermos diferenciados por isso, né, por essa entrega, por essa busca, mesmo errando, mas com um desejo tão grande, né, de mudança, e é isso que Deus precisa ver. E, acima de tudo, ser sincero, porque não adianta, né, diante de Deus,
A gente pode conseguir enganar os homens, mas diante de Deus nós somos o que somos e é ponto. Não, e Deus não gosta dessas coisas, né? De aparência, essas coisas humanas. Certa vez, Deus manda Samuel, profeta, né, ali à casa de Davi, para escolher um novo rei para Israel, diante do rei que havia desaprovado, que queria fazer, né? Olha o fazer. Quanta gente hoje querendo fazer, sendo que por trás dessa motivação do fazer, existem tantas coisas que não agradam a Deus e estão tão longe, né? E, no entanto, Deus manda Samuel à casa de Jessé e Samuel bate o olho, né, no mais forte, no mais bonito, no maior, no que fazia parte do exército de Israel. E ele diz, certamente Deus escolheu foi esse. E Deus diz para ele, não, não foi esse. E assim vai. Samuel, o profeta, né, um homem realmente muito usado por Deus, tanto que foi escolhido para levar a mensagem de quem seria o novo rei. E Samuel erra ali todas as suas opções. E então Deus diz para ele, olha, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. É isso, né? Então, o que realmente somos, Deus vê e percebe exatamente. Não adianta, diante de Deus, não tem conversa, não tem. Pode fazer o cabelo do jeito que quiser, pode usar o perfume que quiser, a roupa que quiser, o padrão que quiser, as palavras que quiserem, porque Deus ainda assim vai ver o que há no coração realmente, quais as motivações, né? O que realmente nos move a fazer cada coisa. E aí muita gente vai tomar bomba, certamente, e a gente precisa cuidar para não ser mais um reprovado, né? Então, para fecharmos aqui, Jesus, ele vai dizer, olha, que daria o homem em troca de sua alma, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, né, na glória de seu Pai com seus santos anjos. Isso é muitíssimo sério. As pessoas acreditam que não se envergonhar de Deus, né, e das suas palavras e do seu evangelho, é a gente pegar um tanto de folhetim, sair falando que Jesus ama, sair falando não sei o quê, e fazer isso, e posta mensagem de hino, não tem nada disso, né? Jesus também é o exemplo para nós, como não se envergonhar de Deus. E a primeira coisa é estabelecer os princípios do reino de Deus, que é honestidade, que é paz no espírito, né? Que é essa sinceridade, que é realmente valorizar aquilo que tem que ser valorizado, e isso passa pelas pessoas e pelo bem-estar delas, primeiro pelo meu, né? Porque eu só vou conseguir amar alguém realmente se eu me amar. Agora, se eu tenho problemas com isso, eu vou estar me enganando, tentando enganar a Deus e com certeza enganando as pessoas, porque não adianta, né? A gente precisa realmente entender um pouco mais sobre o Evangelho e sobre este reino que é maravilhoso. Quando se vive realmente, se conhece a Deus como Deus é. Então, enfim, né, resumindo aí, fechando essa segunda parte, é simplesmente observar Jesus, né, e o seu comportamento e procurar, né, fazer o melhor para reproduzir, né, a sua postura, os seus princípios, tudo aquilo que ele deixou de uma forma muito clara, né, tanto em sermão, em teoria, né, tá aqui a Bíblia para todos que quiserem, né, e também através do seu comportamento, ou seja, a prática para alcançar o sucesso, a sabedoria e tudo mais pertinente ao Evangelho de Jesus Cristo, né, resume-se em conhecer a teoria e, como Jesus, né, praticar essa teoria. Simples, objetivo, né, e assim vamos ser seres humanos muito bem-sucedidos, tanto, né, nas nossas ambições pessoais, né, quanto naquilo que tange ao reino de Deus e o desejo de Deus para nós e para todos que nos cercam. Grande abraço a todos. Até a próxima mensagem, se assim Deus o permitir. Deus abençoe ricamente você. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.